Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 1. Está escrito: falava eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem, fizestes isto? Ou seja, a cura do paralítico na porta formosa do templo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham em dizer em contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças
e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria hoje de conversar um pouco com vocês sobre uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. 3 acontecimentos vitais do cristianismo haviam acontecido. Jesus, o Nazareno, fora crucificado em Jerusalém. Três dias depois, Jesus, o Nazareno, rompeu os grilhões da morte e ressuscitou dentre os mortos, inaugurando a imortalidade. E depois de permanecer 40 dias falando sobre o reino de Deus com os seus discípulos, retornando aos céus, cumpriu a promessa e derramou o Espírito Santo sobre a igreja, no dia de Pentecostes. Certamente o Pentecostes foi uma espécie de grande divisor de águas na vida da igreja. Antes do Pentecoste, os discípulos estavam trancados, com medo. Agora eles estão trancados por falta de medo. Antes do Pentecostes, e antes de eles serem revestidos com o poder do Espírito Santo, eles estavam transtornados. Agora é o mundo que está transtornado por causa da presença deles. Antes do Pentecostes, eles tinham o Espírito. Jesus havia soprado sobre eles o Espírito. Mas agora, o Espírito Santo os tem. Antes eles tinham um espírito residente, agora eles têm um espírito presidente. Antes o Espírito estava neles, agora o Espírito Santo está sobre eles. Quando o Espírito Santo veio de forma audível. Diz a Escritura, como que num vento impetuoso. Veio de forma visível, em línguas como de fogo. Desceu de forma soberana e misteriosa. E diz a Escritura que as multidões que estavam em Jerusalém se ajuntaram para ver o que estava acontecendo. Uns olharam para aquela cena com ceticismo, o que quer isso dizer? Outros olharam com preconceito, são galileus. Outros olharam com zombaria, estão bêbados. Mas diz a Bíblia que Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e explicou para aquela multidão: não estão bêbados não, é 9 horas da manhã, o que está acontecendo aqui é o que prometera Joel, que o Senhor nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro então se levanta no poder do Espírito Santo de Deus e prega um sermão cristocêntrico, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo. E quando ele termina de pregar, cerca de 3.000 pessoas estão convertidas. Agora diz o texto bíblico que às 3 horas da tarde, como de costume, Pedro e João vão ao templo para orar. E na porta, na entrada do templo, havia um paralítico de nascença, com mais de 40 anos, olhando para Pedro e João, aguardando uma esmola. E Pedro e João disseram para ele: olha para nós. Agora diz a Bíblia que Pedro, aquele a quem Deus conceder o dom da cura, diz para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o paralítico se levantou.
Isso foi um abalo na cidade de Jerusalém, notório milagre, público milagre, não tinha como negar os fatos. E diz a Escritura que em virtude desse milagre, a multidão se ajunta, querendo saber o que está acontecendo, admirados, como se o poder fluísse dos próprios apóstolos, e pensa: não, o poder não está em mim, o poder está no nome de Jesus, e prega outra mensagem poderosa, e cerca de mais 2.000 pessoas são convertidas, crescendo o número de homens a mais de 5.000 pessoas convertidas. E é nessa conjuntura, meus irmãos, que o Sinédrio reage, firmemente, duramente, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela atrai as pessoas, mas ela também provoca oposição, perseguição, resistência. E a coisa que mais me marca nesse texto, irmãos, é que uma igreja cheia do Espírito Santo não pode ser detida. A perseguição pode vir, a oposição pode vir, a ameaça pode vir, a prisão pode vir, o açoite pode vir, as intimidações podem vir, mas a igreja cheia do Espírito Santo não se acovarda, não dá marcha ré, ela se levanta e ela avança no poder do Espírito Santo. Irmãos queridos, nós estamos vivendo também uma época de oposição, de cristofobia no mundo inteiro. Se vocês estão antenados com o que está acontecendo no mundo, há uma onda de cristofobia na Europa, na Ásia, na América do Norte, na América Latina, no Brasil inclusive. O que a igreja vai fazer? Se acovardar? Se encolher? Pois uma igreja cheia do Espírito Santo não pede para que a perseguição cesse, não pede para que o sofrimento acabe, ela pede a autoridade, ela pede a intrepidez, ela pede a poder para abrir a boca e dar testemunho do nome de Jesus. E eu gostaria então, de à luz desse texto, ver com os irmãos o que é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é uma igreja que triunfa nas adversidades. Preste atenção nisso. A igreja de Deus nunca se enfraqueceu na crise. Nunca. Nem Covid, nem pandemia, nem perseguição, nem pobreza, nem açoite, nem mesmo martírio. A igreja avança, é na crise. É quando o mundo se hostiliza à igreja, é quando o mundo acua a igreja, é quando o mundo persegue a igreja, é que a igreja avança ainda mais. Então, como é que é esta igreja que triunfa sobre as adversidades? Primeiro, olha comigo, que ela glorifica Jesus na perseguição. Versículo 10. Vejam vocês comigo, porque a pergunta que foi feita no verso 7... com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Essa é a pergunta. E talvez se os discípulos não estivessem antenados com o propósito de Deus, eles poderiam capitalizar para eles: bom, é que na verdade nós somos alguém muito especial, nós somos uma liderança diferenciada. Na verdade, nós temos poder. Mas eles não exaltaram o nome deles. Eles não capitalizaram para eles não se exaltaram, eles não promoveram eles mesmos, mas está escrito no verso 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome que esse está curado perante vós. É na hora que a igreja é acuada, é na hora que a igreja é pressionada, é na hora que a igreja é chamada ao tribunal para dar razão da sua fé, é que ela aproveita essa oportunidade para exaltar o nome de Cristo. Notem vocês que eles não pedem alívio do problema, eles não pedem nem mesmo para Deus trazer juízo sobre o Sinédrio.
o que eles aproveitam a oportunidade não é para pedir a ausência do sofrimento, é para saber qual o propósito de Deus em estarmos passando por um sofrimento e ter nisso uma oportunidade para testemunhar do nome de Jesus. Segundo lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, ela mantém corajosa atitude de fidelidade a Deus na ameaça. Olha comigo, por favor, os versículos 19 e 20. Diante da ameaça, que ameaça? Que ameaça? Olha comigo o versículo 17 e 18 antes. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamou os apóstolos, Pedro e João, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Agora vamos ver a resposta de Pedro e de João, nos versículos 19 e 20. Você pode ler comigo, por favor? Vamos juntos? Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois não podemos nós deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vamos entender isso aqui, irmãos. Quem está ameaçando esses dois apóstolos é o Sinédrio, composto de 71 membros. Foi exatamente o grupo que, dias antes, tinha crucificado a Jesus. De homens que têm poder na mão, de homens que não têm nenhum escrúpulo em se unirem às autoridades romanas para alcançar os seus interesses, de homens que poderiam levá-los ao mesmo destino que Jesus havia sido levado, serem crucificados. Mas eles não estão com medo. E a resposta deles é o seguinte: nós vimos, nós ouvimos, nós somos testemunhas, nós vimos o que ele fez, os cegos viram, os coxos andaram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, nós vimos, nós ouvimos, nós somos testemunhas do que ele fez, e nós não podemos calar, nós não podemos calar. Amados irmãos, o que a igreja evangélica brasileira precisa não é a ausência de sofrimento, nem mesmo a ausência de perseguição. Ela precisa de intrepidez, ela precisa poder para testemunhar. Talvez hoje no Brasil nós vivamos uma perseguição mais sutil, mais ideológica, mais filosófica, mais conceitual. Talvez essa seja mais perigosa, talvez essa é aquela que alcance resultados mais nefastos para o avanço da igreja. Quando muitos cristãos tentam dialogar com o mundo, tentam aparentar-se com o mundo, tentam fazer alianças com o mundo, tentam ser amigos do mundo, tentam se acovardar. E é necessário que a igreja tenha intrepidez, e intrepidez quem dá é o Espírito Santo de Deus. Disseram acerca de John Knox, o pai do presbiterianismo lá da Escócia: esse homem teme tanto a Deus, que ele não tem medo de homem nenhum. Foi esse o comportamento dos mártires do cristianismo. Quando os algozes de Perpétua, o carrasco, a intimidava na arena da morte, ela respondeu com bravura: viva, eu te vencerei, morta, vencer-te-ei ainda mais. Não tinham medo. O diabo é sempre sutil. Na hora da pressão ele vai dizer para você: vamos cá, senta à mesa, vamos negociar, cuidado, você vai perder essa oportunidade. Se você não der propina, você vai perder esse negócio. Se você não seguir a filosofia da empresa, mesmo contra a sua consciência, você vai perder seu trabalho. Se você não ceder, você vai ser prejudicado. E o diabo, com as suas sutilezas,
quer negociar, quer levar a igreja a se acovardar, mas esses homens estão nos ensinando, não dá para você parar, não dá para você silenciar, porque você viu, porque você ouviu, porque você é testemunha de quem é Jesus. Mas em terceiro lugar, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que busca a companhia dos irmãos nos tempos de tribulação. Dê uma olhadinha comigo no verso 23, por favor. Pode ler comigo? Vamos juntos? Uma vez soltos, procuraram os irmãos, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Vamos entender, irmãos, um ponto importante aqui. A comunhão da igreja é vital para a saúde espiritual dos membros, cada um de per si. A igreja é uma espécie de sala de emergência do Espírito Santo. É por isso, queridos, que não tem crente desigrejado. É por isso que quem se afasta da comunhão da igreja é como uma brasa que se afasta do braseiro, começa a cobrir-se de cinzas. É por isso que você e eu, semana após semana, saímos da nossa casa, um dia, talvez com vigor, com ânimo, com saúde, com entusiasmo. Tem dia que você vem, e vem na força do poder de Deus, que você está enfraquecido, mas você vem. E você vem porque você entende que a comunhão da igreja é necessária. Na hora da crise, não é hora de sair da igreja não, na hora da crise, não é hora de se ausentar da igreja não, na hora da crise, é hora que você precisa procurar a comunhão dos santos, porque é aqui que você encontra ânimo, força, palavra de Deus, orientação para a sua jornada. Eu não sei como é que está você que está aí nos assistindo em casa, a pergunta é por que você não vem? Por que você continua tão distante? Meu amado irmão, a casa de Deus é o lugar onde o povo de Deus se reúne, e onde o povo de Deus se reúne, ali a face de Deus está presente, ali a glória de Deus se manifesta, aí você escuta uma palavra para encher o seu coração de entusiasmo. Quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, é uma igreja que busca o Deus Todo-Poderoso em oração. Olha comigo, por favor, o verso 24. Verso 24, por favor. Você pode ler o 24 comigo? Vamos juntos? Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Oh, amados irmãos, eu fico imaginando que quando Pedro e João estavam presos aquela noite, que enfrentam a ameaça do sinédrio, agora soltos, eles não pensaram assim: você quer saber de uma coisa, João? Vamos voltar para Galileia? O negócio está ficando difícil aqui. Vamos sair dessa pressão. Vamos lá para onde nós nascemos, crescemos, trabalhamos lá, a coisa mais tranquila. Então, eles procuraram a igreja. Ao chegar na igreja, contaram o que acontecera com eles. A igreja não se intimida. A igreja não se acovarda, eles estão lidando com forças poderosíssimas. Ao contrário, diz a Escritura que todos levantaram a voz unanimemente a Deus. Eu fico imaginando que é uma geração dessa. Porque às vezes, irmão, a gente vai participar de uma reunião de oração, uma hora com ânimo, outra hora desanimado, outro nem ora, o outro fica desanimado demais da conta, o outro parece que está dormindo, o outro parece que está desinteressado, não há coesão, não há entusiasmo, não há um só coração, não há uma só alma, não há unanimidade. Unânimes levantaram a voz a Deus, não acovardados. Ele se dirige a Deus como o grande soberano, o Deus que está no trono, o Deus que tem as rédeas da história em suas mãos, o Deus que coloca reis e destrona reis, o Deus que levanta impérios e abate impérios, o Deus que controla e dirige a vida da igreja, o Deus que é o Senhor da nossa vida, o Deus Criador, Todo-Poderoso.
Então, o que eles fizeram nessa reunião de oração? Primeira coisa, irmãos amados, eles trouxeram à mente as verdades gloriosas acerca de quem Deus é. Quem Deus é. Uma das maiores necessidades da igreja em tempo de crise é reavivar na alma quem é o nosso Deus. Quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão majestoso Ele é. Dr. W. Tozer diz que o maior problema da igreja é que ela não para suficientemente para pensar em quão grande é o seu Deus. Daniel, capítulo 11, 32, diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte. Segunda coisa, é que eles, notem vocês, eles pediram para Deus olhar para o problema. Olha comigo o versículo de número 29. 29, você pode ler comigo? Vamos lá, 29, juntos? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, até aqui. Senhor, olha para as suas ameaças. Já que eles sabem que Deus é soberano, então dizem, Senhor, então o Senhor toma conta desse negócio aí. A gente não sabe lidar com eles. Nós não temos força para lidar com eles. Eles têm o poder na mão, eles têm a caneta na mão. Eles tomam as decisões. Então Deus, o Senhor que é soberano, o Senhor que manda em tudo, olha para isso que está acontecendo. Toma a nossa causa. Entregamos nas tuas mãos essas pessoas que nos ameaçam. E eu acho bonito que eles não chegam com arrogância, ordenando, decretando, dando ordens. Não. Senhor, olha para a ameaça deles. Terceiro, veja comigo ainda o verso 29, que eles não pediram o cessamento da perseguição e nem do sofrimento. Olha o que eles pedem mais no verso 29 comigo, por gentileza. E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Pode ler comigo novamente essa frase, essa porção do verso 29, vamos lá? E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Louvado seja Deus. Como é que tem sido as nossas orações? Senhor, nos livra do sofrimento. Senhor, nos poupa disso. Senhor, nos poupa daquilo. Senhor, nos poupa daquilo outro. Senhor, alivia o fardo. Senhor, afasta do problema. Senhor, nos dá livramento. E a gente só pede alívio. Eles não estão pedindo alívio. Deus nos dá poder. Deus nos dá intrepidez. Mas não é intrepidez para revidar, não é intrepidez para enfrentar o inimigo com as armas carnais. Eles querem poder para pregar a palavra de Deus. Enquanto o mundo nos ameaça, enquanto o mundo nos acua, enquanto a cristofobia cresce, a igreja precisava orar, é desse jeito, Senhor, concede poder à tua igreja, para ela pregar a tua palavra. O que acontece? Diz que eles oraram unânimes, mas oraram fundamentados na palavra de Deus. Se você perceber, verso 25 até o verso 29, ao orarem, eles compreendem que Deus é soberano, eles compreendem que Deus é o Criador, e a partir do verso 25 eles começam a citar o Salmo 2, e se você ainda não leu o Salmo 2, não parou nele, não meditou nele, não compreendeu a mensagem dele, é um texto messiânico. É o texto em que os povos, que os reis, que os poderosos da terra conspiram, urdem, tramam contra Deus, como se pudessem anular a obra de Deus. E diz o texto que Deus lá no céu está olhando para esses homens poderosos, do ponto de vista político, econômico, militar, e Deus ri deles, ri deles. Onde estão os grandes impérios? Onde está a Síria? Onde está a Babilônia? Onde está o Império Medo-Persa? Onde está o Império Grego? Onde está o Império Romano? Onde estão os poderosos deste mundo? Deus ri deles e os derruba do trono.
Quando a igreja ora, ela compreende uma verdade: quem dirige o mundo, quem dirige a história, quem está sentado no trono. Nós não dependemos, meus irmãos, dos órgãos internacionais, dos acordos internacionais, dos políticos de Brasília, das grandes agências poderosas deste mundo. Quem governa a igreja é o Deus vivo que está no trono. Louvado seja Deus. Amados irmãos, outra coisa marcante desse texto é que a igreja cheia do Espírito Santo, que ora, é uma igreja que anuncia a palavra com poder e não uma mensagem sem vida. Veja vocês, vamos ler de novo agora de forma junta o verso 29 e o verso 30 para entendermos algo muito precioso aqui. Vamos juntos, 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Prestem bem atenção. Pregar a palavra é papel nosso, mas fazer milagres, curas, prodígios, sinais, é poder e ação exclusiva de Deus. Entretanto, eles creem nisto, eles esperam isso, eles aguardam isso. Muitos teólogos hoje dizem: não, essa questão de milagres não acontece mais não, isso foi lá para aquela época, hoje não mais. E nós não esperamos, e nós não aguardamos, e nós não oramos mais por isso. Pois a igreja de Deus, meus irmãos, avançou ao longo dos tempos, pregando a palavra com intrepidez e aguardando de Deus os seus sinais, as suas maravilhas. Porque Deus faz, porque Deus realiza. A igreja não administra isso, mas a igreja crê, a igreja ora, a igreja aguarda, a igreja espera, a igreja recebe. Ela prega não só aos ouvidos, ela prega aos olhos. Não basta apenas sermos ortodoxos, nós precisamos também experimentar o poder de Deus. Mas eu queria concluir com o último ponto, que uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, é uma igreja que experimenta as extraordinárias intervenções de Deus. Em primeiro lugar, ela recebe uma qualidade de vida superlativa. Olha comigo o versículo 13, por gentileza. Leia comigo o verso 13, por favor. Vamos juntos? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Preste bem atenção nisso. Homens iletrados e incultos, talvez não tinham a formação intelectual formal que aqueles homens da elite religiosa de Israel possuíam. Mas uma coisa era notória neles: havia poder, havia intrepidez, havia exemplo. E a única conclusão que eles puderam ter: estes homens estiveram com Jesus. Talvez o mundo conheça a nossa erudição, o nosso conhecimento, as nossas estratégias. Falta-nos, entretanto, para impactar o mundo, irmãos, o poder de Deus. O mundo olhar para nós: esse povo está com Jesus, esse povo conhece Jesus, esse povo viu, esse povo ouviu, esse povo é testemunha de que, de fato, Jesus é real na vida deles. Segundo lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo produz um impacto inquestionável, inquestionável. Confira comigo, por favor, os versos 16, 14 e 16. Vamos ler primeiro o versículo 14, vamos juntos? Vendo com eles o homem que fora curado,
nada tinham que dizer em contrário. Agora o verso 16, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Amados irmãos, não tem como você refutar um fato. Um fato. O cristianismo é a religião dos fatos. O bêbado está lúcido. O traficante é missionário. Aquele que espancava os filhos, agora cuida deles. Aquele que era um larápio, agora é um homem honesto, íntegro. Aquele que estava mergulhado na feitiçaria, agora prega o evangelho da graça. Aquele que estava doente foi curado. Estava escravo, foi liberto. São fatos. O primeiro livro evangélico, pastor Rival, que eu li na vida, foi Ateu Já Era. Ateu Já Era. E um crente de cultura mediana, talvez como Pedro e João, iletrados e incultos, foi desafiado por um ateu para ir para uma praça pública e cada um defender o seu ponto de vista. O crente de cultura mediana disse: eu topo, com uma condição. Você vai trazer prostitutas, ladrões, traficantes, que foram transformados pelo ateísmo. E eu vou trazer um séquito de gente bêbada, traficante, drogado, ladrão, assassino, transformado pelo evangelho. Vamos compor então o nosso auditório. Topado o desafio. O ateu não conseguiu trazer ninguém. São fatos. É notório. É a transformação, produz impacto. Terceiro, uma igreja cheia do Espírito Santo experimenta o enchimento e o poder desse Espírito para fazer a obra de Deus. Leia comigo, por gentileza, os versos 30 e 31. Vamos juntos, por favor? 30 e 31. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu não sei quanto a você, meu amado, mas a plenitude do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, não é uma experiência que você tem uma vez na vida e nunca mais precisa ter de novo. Se você encontrar na Escritura, no capítulo 2, versículo 4 de Atos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí depois, no capítulo 4, versículo 8, então Pedro cheio do Espírito Santo. Agora no capítulo 4, versículo 31, todos ficaram cheios do Espírito Santo. A plenitude de ontem não serve mais para hoje, não. E eu não sei quanto a você, mas a minha maior necessidade é estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. A maior necessidade da igreja é ser cheia do Espírito Santo. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, ela não se intimida com os problemas, com as ameaças, com os perigos, com as dificuldades, com o mundo em turbulência, com a onda de cristofobia, com o cerco fechando contra a igreja. Ela vai pedir a Deus: Senhor, nos dá intrepidez, nos dá poder, nos enche com o Espírito Santo. E diz a Bíblia que a casa tremeu, mas os discípulos ficaram inabaláveis. Louvado seja Deus. Finalmente, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja aberta para ver os prodígios realizados pelo Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito com toda clareza aí. Você pode conferir comigo no versículo de número 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, não são eles que fazem.
O grande problema hoje, irmãos, é que muita gente está comercializando milagres, vendendo milagres, ludibriando milagres, fazendo coisas completamente estranhas à palavra de Deus, dizendo que isso é milagre, com coisas completamente místicas e sincréticas, dizendo que é milagre. Não, nós não queremos esse milagre forjado, fabricado, falsificado, para enaltecer o homem, para comercialização da fé, mas nós cremos que o nosso Deus é o mesmo, Ele não se aposentou, Ele não perdeu o seu poder, Ele não está numa cadeira de balanço, Ele está no trono e Ele faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quiser, para a glória do seu próprio nome, e cabe a você pedir a Deus para fazer, e Ele faz, e Ele faz. O que você quer hoje, como um crente em Jesus Cristo, como membro desta igreja, como visitante que está aqui entre nós nesta noite? Você reconhece que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Você quer isso para a sua vida? Você quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo nos tempos de tantos desafios que nós estamos vivendo hoje? Eu gostaria que nós orássemos sobre isso então. Precisamos do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Quando Charles Haddon Spurgeon ia pregar na igreja, na sua igreja, o púlpito ficava num lugar mais elevado, que não tinha o serviço de som que nós temos. Eram 15 degraus. Cada degrau ele ia dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. Quando o missionário presbiteriano John Hyde foi para a Índia, ainda no navio ele recebeu um telegrama. E fizeram uma pergunta para ele: John Hyde, você está indo para a Índia, mas você está cheio do Espírito Santo? Irmãos, não é título de pastor que dá plenitude do Espírito Santo, não é curso teológico, seja ele de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, que dá plenitude do Espírito Santo. Deus pode encher um adolescente, uma criança, um jovem, um ancião, uma anciã, uma pessoa iletrada, inculta, com o poder do seu Espírito, e pode levantá-lo na força do seu Espírito. Oh, como nós precisamos disso como igreja. Se você quer isso para a sua vida, eu queria que você, onde você está, mas se é isso que você quer, que você ficasse em pé. Eu vou pedir ao pastor Ival para vir orar por nós neste momento. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, e a nossa maior necessidade foi colocada aqui nesta noite, individualmente como crentes, como igreja, como comunidade. Nós precisamos do poder, da plenitude do Espírito Santo, para pregarmos a Tua palavra com ousadia, com intrepidez, com fidelidade, na certeza de que na Tua soberania o Senhor fará coisas extraordinárias. Nós cremos no Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós cremos em milagres, nós cremos que o Senhor pode fazer o que fez no passado, e que nesse momento da história, onde o Evangelho sofre ameaças políticas, ameaças jurídicas, a Tua igreja precisa ser levantada no poder do Espírito Santo. Venha nos encher nesta noite, ó Espírito Santo. Cristo, batiza-nos com fogo nesta noite, encha-nos com Teu Espírito. Queremos ser cheios de Ti, queremos ser dominados por Ti, queremos ser guiados por Ti, queremos ser ensinados por Ti, queremos que Jesus Cristo seja glorificado através de nós, através da Tua igreja. Pai, nos dê coragem nesses tempos difíceis, que haja uma purificação, uma santificação, uma limpeza na Tua igreja, Senhor. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, porque o óleo só vai onde o sangue passa.
Que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado aqui nessa noite. Que o Espírito Santo possa nos limpar, nos purificar, nos lavar. E que o óleo da unção, que a manifestação da presença poderosa do Espírito Santo seja real na vida de cada um aqui, Senhor. Que nós voltemos para casa, Senhor. Que nós acordemos cedo para orar. Que nós façamos vigília, jejum. Que haja uma fome, um desejo, um apetite espiritual da tua igreja para esse enchimento. Essa é a nossa oração, nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém.